Com o Vanderding e Tiago Ribeiro. Boa semana, bichinho! Boa semana, tudo a começar. Tudo a começar. Hoje trazemos uma história tão incrível, tão incrível. Dá-nos a tracks. Ui, Estarás bem, Tiago? o que é que está ali ao fundo? Sempre ficou a pescar um olho. É o início. Já estamos a começar. O Tiago já largou a correr, vou ter que fazer esta emissão sozinho. Tiago já lá vai no fundo do corredor. Como aquela vez em que eu, vendo o recorde do Bolt, não foi do Usain Bolt, disse aos meus colegas Tiago Ribeiro e André Santos: isto não é nada, sabe o quê? 30 segundos, 100 metros, isto eu consigo fazer metade disto. E andei a correr aqui pelos corredores da RTP. Meu Deus. Mas pelos vistos não consegui. Lembras-te disso? Perfeitamente. Ainda bem. Vamos ao nosso morto. Neste dia estávamos em 1912 e morri em Estocolmo, of all places. Um bom sítio. Bom sítio para se morrer. Com apenas 22 anos. Não é de todo uma boa idade. Foi mesmo uma boa idade. E falamos do maratonista português Francisco Lázaro. Uma história incrível do nosso Francisco Lázaro. Ainda não nos Ele tinha acontecido, ainda não Lázaro. tinha- Uau, não uau. tinha saído. Incrível. É mesmo. O Francisco da Silva, que era o seu nome de que nasceu, e nasceu em 1889 em Benfica, em Lisboa, numa família dessas que era então da zona Saloia, da capital. Isto era toda esta zona, bem, que chegava a Sintra, Mafra, toda a envolvência de Lisboa, era chamada a zona Saloia, de onde vinha toda a produção agrícola para se vender. Eu ainda me lembro, já era anos 90 e ficou toda a gente a olhar de lado, de vir a descer na rua do Alecrim, um velho de burro com couves e batatas para ir vender no mercado da Ribeira. Eu estava muito drogado, mas eu tenho quase Sim, certeza que sim, isto era aconteceu. mesmo, era um Bem, burro. ficou toda a gente parada a olhar escandalizada, mas ainda vi. Bom, claro, lá em Benfica, o que é que faziam a família dele? O pai era padeiro e o avô era leiteiro, que as pessoas na altura ainda não comiam granola. E nenhum ao pequeno era- almoço. Talvez o bisavô não tenha essa Desculpa. informação. Não tenha essa informação. Agora, quando ele já tinha idade para se fazer à vida, o Francisco da Silva, porque é que ele é Francisco da Silva e Francisco Lázaro? Porque lhe chamava, como era tradição, pelo nome do pai, o Francisco do Lázaro. É o Francisco do Lázaro, e então ele usou depois este nome, Francisco Lázaro. Ele arranjou um emprego como carpinteiro numa oficina que fazia carrocerias de automóveis. Ficava no Bairro Alto. Ora, como ele não tinha dinheiro para apanhar o elétrico, lá ia ele a pé de Benfica para o Bairro Alto. Isto, para quem não conhece, são mais ou menos, eu vou dizer, 8 km, por aí. Bom, e não ia a andar, claro. Ele ia a correr. Na verdade, ia a fazer corridas com o elétrico, ver quem é que chegava primeiro. Uau. Umas vezes ganhava ele, outras vezes com certeza ganhava o elétrico. Por sorte nunca lhe passou por cima, claro. Agora, até certa vez, que dentro do elétrico, a ver aquela corrida, já estava habituado a ver aquele tipo, a correr, aquele miúdo, no fundo, ia o diretor do jornal desportivo Tiro e Sport, que era um jornal que havia, e vai chamar pergunta como é que ele se chama, Francisco Lázaro, etc. mais, e vai convidá-lo para participar na Maratona Portuguesa, uma prova de 24 km na altura, porque se achava que nenhum atleta conseguia correr os tais famosos 42. Ele acaba por ganhar logo nesse ano, estamos em 1908, e faz que logo toda a gente a dizer Furou, não é? este rapaz. Vamos primeiro, antes de falar mais do resto da história do Francisco Lázaro, lembrar um pouco da história da maratona, que eu penso que já falámos aqui. Ainda não da prova maratona, mas da lenda por trás da prova. Isto é uma lenda que acontece no ano 490 a.C., numa batalha. Há uma batalha entre os gregos e os persas, ali, onde na cidade de Maratona, que é uma cidade costeira que fica a alguma distância de Atenas. Alguma, até podemos dizer, exatamente a distância que fica de Atenas. 42 km e 195 metros, conforme também o caminho que se apanhe. A batalha já estava muito perto do final, a vitória grega era certa, os gregos estavam a ganhar aos persas, porém, um dos soldados gregos, que era um mensageiro, Filípides, reparou... Ele muito rato a ver aquilo tudo e vê um barco persa a zarpar, percebeu ele, em direção a Antenas. Ele estava com as antenas no ar e viu um barco persa aí. Espera lá que isto... E ele pensou assim, estes filhas, estes grandes...
Tudo com os seus nomes. Exatamente, mas tudo em grego, claro. Sim, sim. Ele percebeu o plano, eles estão a ir para Atenas para dizer lá, nós é que ganhámos, anunciar uma falsa Claro. vitória e assim reclamar a cidade e tomá-la Com propriedade, à revelia. claro. E então ele não tem mais nada, não foi de modas, largou a correr em direção a Atenas, sem parar, foi largando as armas, depois até a roupa, depois rapou o cabelo, Sim, sim. tirou os dentes. Tudo o que pudesse deixá-lo mais Não, leve. Exatamente. E sempre a correr, sempre a correr, sempre a correr, com os tais 42 km, 195 metros, até chegar à Assembleia, lá em Atenas, e gritar Nikoman, que significa ganhamos. Ganhamos, uma palavra célebre. Nike é a deusa da vitória, que dá E nome hoje está às nos sapatilhas. nossos Exatamente. sapatos. Tal e qual. E depois o Filipides caiu para o chão e morreu, este Forrest Gump da antiguidade. Claro, é a lenda à volta deste Filipides. Ele já tinha feito para anunciar, para ir buscar apoio para esta guerra, cerca de 240 quilómetros a correr também. Bem, mas com paragens. Desta vez ele foi Em para sequência. dizer, isto é incrível, imagina Uau. ele entrar por ali dentro e dizer ganhamos, para os persas não virem anunciar uma falsa vitória. Agora, claro, quando o Barão de Coubertin teve a ideia de ressuscitar os Jogos Olímpicos da era moderna, não é? No final do século XIX, era preciso, pensou o Barão, uma prova que enchesse a vista. Ok, nós temos estes desportos todos, mas nós precisamos de uma coisa para encerrar os Jogos Olímpicos e uma coisa que seja épica, uma prova épica. E foi escolhida, claro, a maratona, que é até hoje a prova mais emblemática dos Jogos Olímpicos, claro. Até porque nesses Jogos Olímpicos, dos primeiros da era moderna, 1896, foram precisamente em Atenas, ou seja, foi possível recriar Com exatidão, com não é? exatidão o percurso inicial. Esta prova foi ganha pelo aguadeiro grego Spiridon Louis. Incrível, não? Adoro. E era aguadeiro, era a profissão dele. Quanto ao nosso Francisco Lázaro, depois ele vai somando vitórias em todas as provas que vão sendo feitas por cá, iam organizando corta-matos, isto e aquilo, e ele sempre vencia aquilo tudo, tal. Uma surpresa imensa, não é? Cada vez mais. Não, este ela homem já era do- uma estrela, porque Claro, ganhava claro. aquilo tudo. Timba. Tapa. Tó. Ele vai tendo até clubes, teve no Benfica, depois saiu do Benfica, andava assim de um lado para o outro, até que foi nascendo a ideia, claro, de ir aos Jogos Olímpicos. E depois da ideia veio a concretização. O ano era 1912 e Portugal teve a sua primeira delegação nas Olimpíadas, que nesse ano aconteceram na Suécia. E lá seguiram, vamos dizer quem era poucas pessoas. O nosso Francisco Lázaro, Armando Cortesão e António Strompe, também no atletismo, como o Francisco Lázaro, os lutadores Joaquim Vital e António Pereira e, por fim, o esgrimista Fernando Correia. É esta a delegação. A nossa pequena delegação. É verdade, lá foram. E no dia da abertura, naquela cerimónia que já toda a gente viu, foi o Francisco Lázaro que levava a bandeira, que era a sensação da delegação. Claro. Depois, no dia 14 de julho, estava ele muito animadíssimo, muito confiante para aquela corrida, achava, vou ganhar. Ele estava habituado a não fazer outra coisa senão ganhar, não é? Agora teve de controlar um bocadinho a sua excitação, porque a prova, que era para começar às 11h30, foi sendo adiada. Estava muito calor em Estocolmo, estavam mais de 30 graus, ainda já um bocadinho antes estava mais de 30 graus. Os médicos que assistiam àquilo tudo diziam, façam isto no fim da tarde. Este calor é perigosíssimo para se estar a correr uma prova Claro, que é de claro. si própria tão dura, resistência, tão sim, dura. sim. Claro. Só que a organização lá acabou por esperar, até que a prova começou perto das 2 da tarde. Foi uma péssima decisão. Por causa das temperaturas que ultrapassaram os 40 graus. Estava no pico mais alto, não é? Sim, Coisa péssimo, de- tudo péssimo. Pois. E, por exemplo, para saberes, tinham concorrido 68 atletas, 68, e só 35 é que acabaram a prova sem desistir, os outros 33 foram desistindo pelo caminho. O nosso Francisco começou bem, ele ia quase sempre com o grupo da frente, e depois, ao longo do percurso, os tais colegas portugueses da delegação iam esperando por ele, pois corriam assim, iam mais à volta, para lhe dar ânimo e Claro. dar-lhe água, e dizer força Lázaro, e lá iam eles, iam avançando à espera dele, até que ao quilómetro 35 ele não apareceu, eles ficaram muito preocupados, então onde é que está o Francisco Lázaro, e resolveram ir perceber se tinha passado alguma coisa. E de facto tinha. Foi o embaixador português na Suécia que lhes deu a notícia ao quilómetro 29. O Francisco tinha começado a cambalear, a cair, ainda se levantava uma vez, caía outra vez, ele queria continuar, até que colapsou mesmo. Ele foi levado para o hospital, onde morreu nessa madrugada com apenas 22 anos. A causa da morte é hipertermia, claro, o calor, a exposição do corpo ao calor. Ao longo dos anos, e logo desde o início, foi correndo uma versão de que ele se teria coberto de sebo
bambu para se ficar, pronto, para ficar, sei lá, mais aerodinâmico, não sei qual é a explicação, e que tapou assim os poros e que foi isso que contribuiu para para o sobreaquecimento do corpo e à sua morte. É uma versão que não é corroborada por muita gente, e não aparecia na autópsia. E pode parecer, e algumas pessoas inclinam-se para achar isso, que é uma história muito útil de lhe dar a culpa um bocadinho desta sua morte, para desviar a atenção da organização e daquela insistência. Porcaria de ideia. Claro. E contra os conselhos dos médicos de levarem a prova àquela hora. 4 meses depois dele morrer no hospital de Estocolmo, nascia em Lisboa a filha que ele nunca conheceu e que se chamou, em homenagem ao pai, que também ela nunca conheceu, Francisca Lázaro, e que morreu em 1984, no Rio de Janeiro. Quanto ao pai, ele continua a ser lembrado, apesar da sua curta vida, uma vida tão curta, 22 anos, como um dos grandes atletas portugueses. Ele foi o primeiro e até hoje apenas um de 2 atletas a morrer durante uma competição olímpica, que é um triste recorde, claro. Mas Portugal entraria de novo na história da maratona olímpica. Primeiro, com o ouro de Carlos Lopes, em Los Angeles, em 1984. Foi um recorde olímpico até 2008, o Carlos Lopes. Que sensação! É incrível. Essas coisas eu lembro-me de ver em muito Pois. E depois, claro, a Rosa Mota com a medalha de ouro olímpica em Seul, em 1988. E antes disso, já ela tinha limpado o ouro no Campeonato do Mundo em Roma, em 87. E antes disso ainda, a medalha de ouro no Campeonato Europeu, em 1982. Correndo os 42 km e 195 metros que separam a cidade de Maratona da cidade de Atenas. 2.472 anos depois do soldado Filipides, lá estava a Rosa Mota a fazer o mesmo percurso. Ambos, o Carlos Lopes e a Rosa Mota e tantos outros maratonistas portugueses, seguiram os mesmos passos, no caso a correr, de um rapaz português chamado Francisco Lázaro, que não ganhou a maratona, mas literalmente morreu a tentar. Faz hoje 112 anos. Bravo.